Ana, muito obrigada por ter aceitado aqui o convite de dividir um pouco do seu conhecimento, suas experiências em relação a um tema que está muito relevante, muito em voga agora. Você estudou segurança psicológica, né? Me conta o que levou você a estudar esse tema. Oi, Tônia, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. A gente se falou poucas vezes, a gente se cruzou poucas vezes, mas é sempre muito bom quando a gente conversa. Falando um pouco da minha história com segurança psicológica, o que me levou a estudar esse assunto. Eu venho de TV, eu venho de comunicação, eu era da indústria de televisão, né, do mercado de mídia, e sempre amei, sempre achei que era meu sonho estar ali. Só que chegou um momento que eu entendi que eu precisava me desenvolver, eu não estava me sentindo feliz aonde eu estava. E aí eu fui fazer um mestrado em inovação na Hyper Island de Manchester, né, uma escola de inovação totalmente disruptiva, né, nada tradicional. E aí quando eu fui para a Hyper e comecei a mergulhar num mundo infinito de informação e de experiência e de prática também, que a Hyper é um mestrado prático, eu comecei a entender que eu, de fato, tinha muito interesse por cultura organizacional. Né? Era um mestrado de inovação, sobre processos de inovação. Então, quando a gente fala de inovação, né, eu, sinceramente, eu achava que inovação era tecnologia. Eu tinha essa visão bem limitada, assim, sabe? E aí, quando eu fui, né, para o mestrado e mergulhar nisso, eu entendi que era um processo muito mais complexo e muito maior do que tecnologia e que o fundamento disso era a cultura. E aí eu comecei a pesquisar e mergulhar mais em cultura organizacional até que eu cheguei, eu acho que eu vi um TED da Amy Edmondson, que é a mãe da segurança psicológica, né, uma das maiores autoras PhD de Harvard, professora de Harvard. E eu vi o TED da Amy Edmondson, e quando eu vi o TED da Amy Edmondson, mexeu muito comigo, porque mexeu em coisas que eu vivi, né, quando eu trabalhava em corporação. E eu comecei a falar, cara, isso faz muito sentido o que ela está falando. Né? Então, por exemplo, eu tenho ansiedade, diagnosticada há anos. E eu sempre achei, dentro, né, de uma corporação, eu sempre achei que a culpa era minha, das coisas que aconteciam, de eu me sentir mal, de eu ter burnout e essas questões, eu sempre achei que a culpa era minha, porque eu tinha ansiedade e eu não me encaixava naquele ambiente. Quando eu comecei a entender sobre segurança psicológica, e principalmente quando eu vi aquele TED, me acendeu uma luz e um acolhimento ali, naquele momento de, cara, a culpa não era minha. De fato, tem alguma coisa aqui que não estava acontecendo, não estava funcionando direito, né? Não posso falar que estava errado ou estava certo, mas não estava funcionando direito. Tinha alguns obstáculos a mais, né? Que geravam medo. E aí eu comecei a pesquisar e pesquisar mais sobre isso. O que é segurança psicológica e como isso se encaixa dentro de uma cultura, dentro, né, de uma cultura de inovação, principalmente, uma cultura que gera transformação. E aí eu resolvi escrever minha tese sobre o assunto. E a minha tese, a curiosidade da minha tese, que eu acho que pouca gente sabe, a minha tese é sobre diversidade cognitiva e segurança psicológica fomentando a inovação. Né? Porque eu tentei mergulhar muito mais fundo ainda, mas mergulhando em segurança psicológica e pesquisando várias pessoas, referências no assunto, entrei em contato com algumas pessoas, com a Laura Delizona, por exemplo, que é outra pesquisadora no assunto. Eu conheci o Timothy Clark, que é um autor que estava escrevendo o seu livro sobre segurança psicológica. E aí eu precisava escrever minha tese, e eu estava na Europa, e a Hyper, ela espera que a sua tese seja baseada em uma experiência, né, uma vivência. E eu não tinha onde fazer essa vivência. Eu estava meio assim, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil? Como é que eu vou estudar sobre esse tema no Brasil? E aí eu falei com o Timothy, eu tinha entrevistado o Timothy tinha sido muito aberto comigo, né, muito disponível, e eu perguntei para ele se eu poderia ir para lá, escrever minha tese junto com ele, e ele falou, vem. E aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar com ele, né, ficar ali como observadora, seguindo ele, trabalhando na finalização do livro dele. Ele me ajudou muito a desenvolver meus treinamentos, né, eu também contribuí com o desenvolvimento dos treinamentos dele de segurança psicológica, e ele me ajudou muito, principalmente como mentor, de entender como que a gente trabalha esse conceito na prática.
né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que era isso que eu queria, né? Eu queria, de fato, entender, identificar e remover os obstáculos das culturas organizacionais, né? Ajudar as empresas, ajudar os times a removerem esses obstáculos para começar a criar mais impacto e criar ambientes seguros. Então, acho que foi assim que começou a minha relação com segurança psicológica e é até hoje, assim, né? Eu ainda tenho contato com o Timothy e ainda sigo me apaixonando e pesquisando e me aprofundando no assunto cada vez mais. Quando eu voltei para o Brasil, a gente não estava em pandemia ainda, então não era um assunto popular, ainda não é um assunto popular, não é um assunto, principalmente não era um assunto bem visto pelas empresas. Então, quando eu comecei, né, quando eu voltei fazendo uma transição de carreira, querendo trabalhar com cultura organizacional focada em inovação, o Brasil ainda não estava muito com esse interesse, as organizações ainda não estavam muito com esse interesse. Tinham, obviamente, pessoas no mercado falando sobre isso aqui no Brasil, mas ainda não era assim, com a força que está hoje. E principalmente segurança psicológica, né? Eu chegava para as pessoas e falava, então, vamos conversar sobre isso? As pessoas falavam, legal, mas não agora. E aí, as coisas foram um pouco difíceis nesse começo, mas quando veio a pandemia, meio que de uma semana para outra, literalmente, assim, na primeira semana de pandemia, me ligaram e falaram, cara, o que você estava falando faz sentido. Vamos conversar? E aí começou, minha vida mudou completamente em relação a isso. Legal, Hannah. Você falou, interessante isso, você falar que segurança psicológica não era uma temática popular e hoje vem ganhando mais força. Eu lembro que quando eu lancei o livro Tenho Monstros na Barriga, né, o livro infantil, uma das consequências do livro dentro de casa, da família, não no ambiente organizacional, mas dentro de casa, é criar esse espaço seguro, né? E que a gente pode dividir os sentimentos, expressar, né, e ser vulnerável. Então, é bem interessante porque o próprio estudo, né, do Google, né, para quem não conhece, esse termo ficou muito conhecido, né, por causa de uma pesquisa feita no Google em que um dos grandes pilares, né, de times de alta performance é a segurança psicológica como um dos grandes pilares. Então, esse termo ficou mais popularizado por causa disso. A Hannah também comentou aqui sobre a Amy Edmondson. Para quem tiver curiosidade, ela escreveu um livro, A Organização Sem Medo, né? E a professora de Harvard, como a Hannah falou, um livro muito bom, vale a pena ler. Ô, Hannah, por que na sua visão esse tema é tão relevante agora? Primeiro eu queria fazer um comentário que você falou sobre o livro da Amy Edmondson. É o único livro em português sobre segurança psicológica. Então, de fato, não é um assunto popular, não tem tanta acessibilidade assim para o nosso idioma, então é muito importante, né? O livro foi traduzido ano passado para o português. E por que tá, hoje em dia, né, ganhou relevância e ganhou visibilidade, né, sua pergunta? Eu acho que, sem dúvida, por causa da crise que a gente está vivendo. E mais do que isso, o interesse começou no início da crise, de fato, e, assim, né, de um ponto de vista do profissional que é chamado para falar sobre o assunto nas empresas, no início, até o final do ano passado, assim, até outubro do ano passado, mais ou menos assim, ainda era muito com o intuito de eu não sei o que fazer, tá todo mundo sofrendo, vamos tentar falar sobre o assunto para colocar um band-aid aqui. E ok, tudo bem, a gente, né, nesse momento a gente precisa tentar lançar a mão do que a gente pode para gerar conhecimento, para gerar, né, awareness, para trazer o tema para dentro. Mas do final do ano passado para cá eu começo a enxergar isso sendo feito e sendo trazido para dentro, né, como assunto das empresas, como algo, ok, com maior preocupação, como a gente de fato pode construir isso, como a gente de fato pode construir ambientes seguros, o que a gente tem que fazer, a gente quer mesmo estar, né, a gente está interessado, quer mesmo construir esses ambientes, a gente quer mesmo remover os obstáculos que geram medo. Então, assim, segurança psicológica fala sobre a desconstrução dos ambientes de medo. E eu acho que a gente nunca viveu com tanto medo que nem a gente viveu nesse último ano, né, mais de um ano que a gente está vivendo. E isso veio dentro das empresas, e não é que veio de fora, já estava dentro. E não é dentro de uma empresa ou de outra empresa, é dentro de todas as empresas, né? Porque é um medo social do que a gente está falando aqui. Então, isso foi muito potencializado com o momento de incerteza que a gente estava vivendo. E aí as empresas começaram a entender que elas precisam sim
rever e transformar a forma como os colaboradores e a empresa se relaciona com os colaboradores. Legal. Quando você fala da crise, você está falando não só da pandemia, né, mas numa mudança de forma de trabalhar e todas as repercussões que essa forma de trabalhar traz em termos de cultura, organização, um futuro do trabalho que foi, de repente, trazido para o presente, e a gente achava que ele estava um pouco mais distante do que ele estava, né? E quando você fala de medo, né, cultura de medo, eu gosto sempre de dizer que a segurança psicológica ela é sobre criar esses ambientes, né, essa cultura em que as pessoas se sintam seguras, né, para assumir esses riscos de relação, né? E uma coisa que eu costumo deixar muito claro que o ambiente seguro não é necessariamente fisicamente seguro, né? Agora Né? Ele é psicologicamente seguro. Estou pronto para assumir risco, para falar, para eu ter a minha voz, para eu trazer a minha voz, não ter medo de expressar minhas opiniões, né, minhas dúvidas, minhas perguntas, e sem medo de ser julgada, sem medo de ser oprimida. E eu acho que a sua tese, né, você falou que traz a questão da diversidade também, tem tudo a ver e está super conectada com isso. E diversidade é uma temática que também a gente está vendo crescendo muito Muito. o interesse das empresas, né? Como é que você faria essa relação entre a diversidade e a segurança psicológica? Legal. Primeiro, uma coisa que você pontuou que é sempre bom ressaltar, né? Alguns pontos, né? A gente precisa frisar sobre segurança psicológica. Ambiente seguro não é um ambiente físico. Nem nunca foi, né? Quando a gente fala de ambiente seguro, é o ambiente que envolve aquela cultura. E a cultura é a forma como a gente se relaciona. Né? Em linhas gerais, né? A gente está falando disso, né? A gente construir relações em um grupo que as pessoas se sintam seguras para tomar riscos, como você falou, né? Que é a definição da Amy. Ligando um pouco segurança psicológica à diversidade, eu costumo fazer uma comparação, assim, um paralelo, que é a diversidade, a gente consegue ter diversidade numa empresa contratando talentos diversos. Né? Isso a gente consegue ter, sem segurança psicológica. Porém, se você contrata talentos diversos, e aí a gente está falando de diversidade de uma forma bem ampla, tá? Diversidade cognitiva também, incluindo diversidade cognitiva. Mas se você contrata talentos diversos em uma cultura que não é segura, que não é uma cultura inclusiva, porque, assim, né, por fundamento, a cultura segura, né, a cultura de segurança psicológica é uma cultura inclusiva. Então, se você contrata talentos diversos para um lugar e uma cultura que não seja uma cultura que esteja preparada e treinada para incluir essas pessoas, você provavelmente vai acabar gerando um processo de exclusão. Porque essas pessoas não vão se sentir parte do time, parte da empresa. Então, diversidade, a gente, mais uma vez, né, a gente consegue ter diversidade na empresa contratando talentos diversos. Porém, para você fomentar, cultivar e manter a inclusão, você precisa de segurança psicológica. E aí está diretamente ligado também aos 4 estágios do Timothy, né? O primeiro estágio é se sentir incluído, pertencente ao ambiente. Né? Sentir que você faz parte daquilo. Porque sem você se sentir que faz parte daquilo, é muito difícil você se engajar. É muito difícil você querer contribuir. Por que eu vou contribuir se eu não faço parte disso? Né? Pirâmide de Maslow tá aí, né? Belonging é uma das maiores necessidades do ser humano. A gente busca fazer parte em tudo que a gente vive, né? A gente está sempre ali buscando uma comunidadezinha, fazer parte de alguma comunidade. A cultura organizacional precisa ser vista como uma comunidade também, né? Nesse sentido. Então, assim, inclusão está diretamente relacionada à segurança psicológica. Eu acredito na abordagem do Timothy também, que diz que não há inclusão sem segurança psicológica. Interessante isso, porque de fato quando você chega numa empresa, um trabalho novo, um time novo, um projeto novo, né? Acho que o primeiro desafio do líder é geralmente você criar uma conexão entre as pessoas do time, né? Como é que você constrói essa conexão com o time para fazer com que todo mundo tenha esse senso de pertencimento, né? Então, realmente, isso faz muito sentido, assim, agora a gente falando parece óbvio, né? Mas não é.
né? Uma temática que não é à toa que está se vindo à tona agora. E os próprios estudos de pertencimento, né? Você falou belonging em inglês, mas essa sensação de pertencimento ele tem sido feito em vários âmbitos, né? Não só nas empresas, mas a própria questão da diversidade, por exemplo, para gerações que estão indo pela primeira vez para a faculdade, né? Então, se você tem uma família em que você é a primeira geração que está indo para a universidade, que tem um ensino superior, você tem dificuldade de sentir que você pertence. E esse senso de não pertencimento impede você de engajar, contribuir e até finalizar os seus estudos, né? Então, isso também está sendo muito estudado. E já que você falou dos 4 estágios da segurança psicológica, né, que o Timothy Clark fala e escreve no livro dele, que infelizmente a gente não tem ainda em português, talvez a gente possa conversar com ele, Hannah, a gente lança ele, traduz já tentei, lança já tentei. A gente tenta de novo, A gente tenta de novo. Mas além desse primeiro passo, né, que você falou da inclusão, e a inclusão tem tudo a ver com a questão da diversidade nas empresas, quais são os outros 3 estágios, né, da segurança psicológica que ele coloca? Legal. O Timothy, né, quando eu falo da abordagem do Timothy e da Amy, que são as 2 maiores referências no assunto, são as pessoas que escreveram livros dedicadamente à segurança psicológica, vamos dizer assim, a abordagem da Amy é uma abordagem acadêmica. É uma abordagem, de fato, ela fez um PhD dela, pesquisa de PhD, estuda como segurança psicológica se relaciona, né, gera o resultado de desenvolvimento e aprendizagem contínua, né, como segurança psicológica impacta isso. E ela tem um estudo muito profundo e acadêmico nisso. O Timothy, por outro lado, né, o Timothy é um orador, ele tem essa conversa fácil, é muito gostoso ler o livro dele e ele traz uma abordagem prática para o assunto. Então, o Timothy, quando ele fala dos 4 estágios, ele entende que para você construir segurança psicológica, para você construir ambientes seguros, você tem que passar por 4 estágios, ou seja, o ambiente, a cultura precisa garantir que, primeiro, a pessoa se sinta incluída, pertencente ao ambiente. Então, você falou sobre chegar em um lugar novo, né? Eu sempre uso essa comparação que é bem simples, mas dá pra gente entender. Quando a gente chega num trabalho novo, quando a gente chega num projeto novo, num time novo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer as pessoas. E as pessoas precisam conhecer a gente para gerar a conexão que você acabou de falar. E aí a gente começar a criar esse senso de pertencimento. Mas eu preciso conhecer. Para eu trabalhar com alguém, eu preciso conhecer as pessoas. O segundo estágio é a segurança para aprender. Ou seja, para eu aprender sobre o meu para eu começar a trabalhar, eu preciso aprender sobre o meu trabalho. Né? Então, para aprender, eu preciso ter a segurança de fazer perguntas, a segurança de tirar dúvida, pedir ajuda, pedir feedback, oferecer feedback, tudo isso para que eu aprenda sobre o meu trabalho. Segurança para aprender é diferente de treinamento, é diferente de capacitação, sabe? Segurança para aprender é learning mindset, é no dia a dia. Como você aprende no dia a dia você tem a segurança para fazer uma pergunta e não ser julgado por isso. E aí, quanto mais você aprende, mais você vai se sentindo apto a contribuir. Ou seja, eu estou entendendo o que é o meu trabalho, eu estou entendendo sobre o assunto, né, desse projeto, por exemplo. Então, numa reunião, eu me sinto seguro e segura, né, para contribuir com uma ideia, para contribuir com a minha opinião. Eu sinto segura para adicionar valor a esse projeto. Então, o terceiro estágio é a segurança para contribuir. E qual é a tricky part, né, do terceiro estágio? Que quanto mais você contribui, aumenta a possibilidade de você cometer o erro. E aí, a chave do terceiro estágio está em justamente você dar segurança para que as pessoas continuem tentando e continuem contribuindo. Não é, tudo bem, você contribuiu, mas você errou, e aí eu te julgo, e é o que normalmente acontece, a pessoa trava e não tenta mais. Então, de fato, segurança para contribuir, a chave do estágio de segurança para contribuir é garantir que as pessoas se sintam seguras para continuarem contribuindo. E aí a gente chega no quarto estágio, que é a segurança para questionar o status quo. Segurança para questionar o padrão das coisas. Questionar o status quo também é outra coisa que a gente precisa pontuar. Não é inventar um foguete por dia.
questionar o status quo é estimular o pensamento crítico, minimamente que seja. Porque, de fato, né, a gente está acostumado com a cultura de comando e controle que não estimula esse tipo de pensamento crítico, pensamento criativo. Então, questionar o status quo é você trazer uma ideia diferente, sugerir algo diferente do padrão. E para você fazer isso, você precisa ter muita segurança psicológica. Porque imagina, o seu líder, ele deu uma ideia, ele veio com uma solução. E você não concorda com aquilo. Você tem uma outra ideia, tem uma ideia diferente para colocar. Para você colocar essa ideia, o ambiente realmente precisa ter segurança psicológica. Para você ter a segurança de entender que você não vai ser punido por ter colocado uma ideia diferente do seu líder. Questionar o status quo vai desde essa coisa simples até, sim, inventar um foguete por dia, né? Que, de fato, é uma inovação disruptiva e etc. Mas o que a gente diz é que sem a segurança para questionar o status quo, a gente não vai ter pensamento crítico. O que não vai gerar é ideias criativas, nem ideias inovadoras. Por isso, né, que a gente diz que segurança psicológica é a base fundamental para se obter inovação contínua ou qualquer tipo de transformação. Porque para você fazer qualquer tipo de transformação, você precisa minimamente se sentir seguro para fazer uma pergunta. E quando você chega no quarto estágio, que é segurança para questionar o status quo, né, o Challenger Safety, eu acho que assim, né, é o ápice do sense of belonging. É o ápice do senso de pertencimento, porque você sente que você pode fazer parte da transformação. Você sente Legal. que a sua contribuição pode mudar algo. Uhum. E interessante isso, eu sempre falo que não existe transformação digital sem transformação humana, né, Hannah? Eu acho que muitas empresas têm trabalhado processos de transformação digital, focando na tecnologia, e isso me lembra um pouco o começo do nosso papo que você falou, poxa, eu achava que inovação era sobre tecnologia, e hoje você está vendo que é sobre gente, né? Sobre essa cultura e como é que as pessoas se relacionam. E interessante que você colocou a questão do erro, né? Na cultura, você ter permissão de errar, né? Eu acho que tem muito a ver também com a história do mindset de crescimento, você achar que você pode aprender e como é que isso está dentro da cultura das empresas, como é que isso faz parte da cultura das empresas que não estão acostumadas a errar, e não existe inovação sem erro, né? E por que você acha ainda que é um desafio para as organizações? Por que segurança psicológica ainda é um desafio para as organizações? Acho que você começou a falar um pouquinho do porquê, né? Segurança psicológica fala sobre a construção de relação entre pessoas, né? Então a gente está falando de pessoas, a gente está falando em mexer de fato na cultura, no dia a dia da cultura. E para a gente mexer nisso e construir ambientes seguros, a gente tem que tocar no que está bloqueando esse desenvolvimento. E muitas vezes o que está bloqueando o desenvolvimento é burocracia, é hierarquia e é medo. É a cultura que gera o medo. Então a gente vai tocar na ferida de muitas empresas, no ego de muitos líderes. O medo ele sempre existiu, ele sempre esteve ali. Existia uma negligência em relação a isso, né? E hoje em dia a gente precisa falar sobre ele porque ele entrou numa potencialidade que está de fato gerando um índice enorme de burnout e afetando claramente o desenvolvimento e o desempenho das empresas. Então, não é fácil falar sobre cultura organizacional, sobre assuntos como inteligência emocional, por exemplo, segurança psicológica, growth mindset, comunicação não violenta, porque a gente primeiro está falando de algo que precisa mexer nas relações entre as pessoas. Para você mexer na relação entre as pessoas, você precisa de esforço, você precisa de paciência. Segundo, que não é algo que vai dar resultado de um dia para o outro. É um processo. Né? E terceiro, que por ser isso, por ser um processo, não é muito tangível. Não é algo que vai trazer um resultado rápido para a gente, né, ficar feliz com os números dessa transformação. Então, como não é algo imediatista, eu acho que já parte aí desse princípio. Não é algo imediatista. Primeiro já não é a prioridade, né? Porque está acontecendo muita coisa e a gente precisa resolver um BO por vez, né?
Mas agora o BO é esse. A gente precisa falar sobre as pessoas, a gente precisa entender o que está acontecendo para essas pessoas ficarem tão doentes assim. E para isso a gente precisa sim tocar nas relações. Aliás, a gente precisa tocar em diversas questões e também nas relações, né? No sistema, nas relações, no indivíduo, que é até a metodologia que a gente usa no The Mind Factor. Mas quando a gente fala de relações, eu acho que um dos maiores problemas é esse. A gente precisa falar sobre o medo para falar sobre segurança psicológica. Interessante isso. Isso me lembra um pouco a abordagem também da Brené Brown, né? Ela fala que quando ela pergunta de amor, ela só recebe resposta de desilusão amorosa. Quando ela pergunta sobre segurança, ela só recebe respostas sobre insegurança, né? Porque nossas experiências tendem a trazer isso. Agora você falou do burnout, você falou das pessoas. Quais seriam as consequências, por exemplo, para uma empresa de não ter segurança psicológica? O que acontece? Quais são as características ou os sintomas de fato, né, de não ter segurança psicológica? Eu estou perguntando isso porque, assim, imagino que os ouvintes vão conseguir facilmente identificar, né, se os seus times, as suas empresas ou até os líderes que estão ouvindo a gente aqui perceber se isso é um pilar que precisa ser trabalhado dentro da empresa. Então, o que você diria que são as consequências de não ter segurança psicológica na organização? Beleza. Vamos falar primeiro do dia a dia, né? Porque eu acho que uma das maiores consequências é o que leva o burnout. Mas como a gente consegue identificar isso no dia a dia? Quando a gente fala de ambientes de medo, a gente está falando também de ambientes que são silenciosos. Por quê? Quando a gente tem um ambiente de medo, as pessoas elas sentem medo de fazer perguntas e serem julgadas por isso. E aí, quando alguém fala assim numa reunião, por exemplo, alguém tem uma pergunta, ninguém responde, né? E fica todo mundo calado. Porque as pessoas têm medo de perguntar. Ambiente de medo também, né, é quando as pessoas têm medo de expor sua opinião porque têm medo de estarem erradas e o erro é punido, né? Ambiente de medo normalmente tem uma pressão muito grande, né, para as pessoas não errarem. Então as pessoas têm um medo muito grande de errar. Isso também gera ambientes silenciosos, porque as pessoas não contribuem com as suas opiniões, não contribuem com as suas ideias, não discordam, né? Então aquilo que eu falei, né, se o líder ele traz uma ideia, ou se a maioria traz uma ideia, ninguém discorda. Aí você fala, alguém tem algum outro ponto de vista? Ninguém. E aí o que as pessoas acham às vezes é que o time está muito alinhado, porque todo mundo está pensando igual, ninguém está discordando, que ótimo. Mas não é bem assim, né? Um ambiente silencioso, quando o silêncio não é intencional, né? Então quando o silêncio vem do medo, ele não gera desenvolvimento, porque as pessoas não perguntam. Então como é que está gerando desenvolvimento? Ele não gera inovação, né? Porque o novo não vai vir porque as pessoas têm medo de debater. Né? Eles não geram o resultado, ele vem a qualquer custo, né? Vem aquele resultado que é um número, mas a qualidade dele, se a gente for olhar bem, é complicado, porque as pessoas não contribuíram. Então não é uma soma, né? Às vezes é o resultado de uma pessoa só que teve a ideia, que impôs aquela ideia, porque não é uma soma. Né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala do dia a dia, uma das maiores formas de identificar a segurança psicológica em uma reunião, por exemplo, é o ambiente silencioso. Porque é um dos maiores índices de que existe medo no ambiente. Interessante você falar isso, que a percepção do time está alinhado, né? E que está todo mundo pensando igual. Isso também é um sinal de que talvez esteja faltando diversidade, né? Não só medo, mas não existe todo mundo pensando igual, né? Então, acho interessante isso, não só um sinal de medo, mas se realmente tiver todo mundo pensando igual, está faltando diversidade nesse time. Não, completamente. E assim, até outro dia eu até postei sobre isso, né? A questão da diversidade cognitiva e segurança psicológica. Porque se você só tem a diversidade cognitiva, você vai ter muita gente pensando diferente, o que era para ser bom. Porém, se você não tem segurança psicológica, você tende a ter muitos conflitos pessoais ali, porque você vai ter gente batendo de frente em ambientes que não são seguros, em ambientes que são carregados em julgamentos. Quando você tem uma alta segurança psicológica e uma baixa diversidade cognitiva, você talvez não tenha inovação. Porque, por causa disso que você falou, né? As pessoas estão concordando muito.
Quando você tem uma alta diversidade cognitiva e uma alta segurança psicológica, aí sim a gente tem pessoas pensando diferente em um ambiente que respeita e sabe somar essas ideias. Né? E aí sim a gente chega à inovação. Então, tem, né, o ambiente silencioso, ele é um grande indicador de medo e pode ser também um grande indicador que está faltando uma diversidade cognitiva nesse time, né? Porque quando os líderes, eles, enfim, né, eu acho que hoje em dia isso já mudou, mas eu via muito isso, você procurar pessoas para o seu time que têm o mesmo perfil que o seu. E aí você vai, né, criar um time de várias pessoas pensando iguais a você. O que não é bom. Mas a gente tende a, né, achar que isso é bom por algum motivo. E eu acho que isso é humano também, né, Hannah? A gente já identificou isso, é uma característica humana de procurar e se aproximar de quem é parecido da gente. Então, o fato da gente saber disso já é um indicador de que talvez você intencionalmente comece a buscar pessoas diferentes de você, que tenham experiências diferentes de você, né? Isso vale também para processos dentro da empresa, né? A gente vê muitos processos que já escolhem, por exemplo, as universidades que eles vão selecionar. Se você escolhe aquelas universidades, você tende a ter algum tipo de relação entre essas pessoas. Por que será que você precisa ter aquelas pessoas, né, as pessoas da sua empresa que vieram só daquelas universidades? Então, questionar um pouco esses processos, essas definições, esse status quo, né, ter segurança para questionar esse status quo, que não é inventar um foguete, mas é questionar parte do processo para que você tenha diversidade, tenha inovação. Sim. Legal. E você falou rapidamente da questão do burnout, né? Você acha que o burnout também é uma consequência, né, ou um sintoma de ambientes sem segurança psicológica? Como é que você enxerga essa relação? Eu acho que o burnout é uma consequência. Quando a gente acha que ele é um sintoma, na verdade, porque é uma consequência lá de trás, né, do que aconteceu lá atrás, do que vem acontecendo há muito tempo. É uma consequência, uma das mais graves, né, ao meu ver, é uma das mais graves, e não só da falta de segurança psicológica, e também da falta de regras que incentivem a segurança psicológica, da falta de uma cultura, de fato, né, que esteja ali preparada e criada, focada no desenvolvimento do ser humano. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento de learning e a gente está falando também de desenvolvimento de saúde, né, que isso seja um desenvolvimento saudável. Então, ao meu ver, né, como eu não sou psicóloga, eu também não posso me aprofundar muito no assunto, nem médica, eu não posso me aprofundar muito no assunto, mas quando a gente fala, principalmente, né, quando a gente fala de cultura de bem-estar e segurança psicológica e assuntos, né, como inteligência emocional, e a gente olha e vê, né, os índices tão altos assim de burnout, a gente consegue entender, sim, que existe um problema sistêmico nas culturas, né, que durante muito tempo foi comando e controle, que está gerando a longo prazo e agora a médio e curto prazo pessoas doentes, que está deixando pessoas doentes. E esse número já era muito alto antes da pandemia e agora na pandemia a gente ainda não tem índices, né, da OMS, por exemplo, falando sobre burnout, mas a gente consegue ver, se a gente observar, a gente consegue ver que, né, o overload, por exemplo, é um problema muito grave. E overload é só uma questão de muito trabalho? É uma questão de muito trabalho, mas também tem algumas outras coisas por trás. Quando a gente olha da lente da segurança psicológica para o overload, é uma questão de você não ter a segurança, por exemplo, de dizer não. De falar, olha, essa demanda não está adequada, porque eu já tenho muitas outras demandas. Então, se isso for urgente, eu preciso, né, ter um prazo maior para as outras. Né, de falar, eu tenho 10 reuniões por dia, e de questionar, né, a segurança de questionar se eu realmente preciso ir nessas 10 reuniões, são realmente necessárias, eu posso receber uma ata, depois você pode me passar o que foi. Então, assim, quando a gente fala do burnout, existem várias lentes para falar sobre isso, e a da medicina, obviamente, né,
é a maior, mas do olhar da segurança psicológica existe um problema muito grande na cultura, né? E uma cultura de medo, carregada em medo, que pesa no estresse, pesa na pressão, e as pessoas, né, não conseguem dizer não e vai aumentando isso até gerar um desgaste extremo, né, que gera um burnout. É interessante porque os dados mostram que não só a gente sente, né, com a pandemia trabalhando de casa, que a gente está trabalhando mais horas, mas os dados mostram que, de fato, a gente está trabalhando mais horas de casa e muito do que vem para mim é que como você está longe, você não está sendo visto, você precisa mostrar que você está online, que você está respondendo os e-mails, né, ainda que em horários mais tarde, ou mesmo você está sendo chamado para várias reuniões que você não está conseguindo priorizar, ou tá com medo de dizer não, ou de não aceitar a reunião porque vão achar que você não está trabalhando, que você não está sendo produtivo. Então é interessante ver como é que isso, de fato, é aumentado no momento em que está todo mundo trabalhando de casa e pensando num futuro do trabalho híbrido, né? Isso passa a ser fundamental das Sim. empresas endereçarem e as lideranças terem mais confiança e criarem esse ambiente seguro para todo mundo. E quando você fala, né, você traz a sua fala de as pessoas talvez estejam trabalhando mais porque não estão sendo vistas, então preciso mostrar de alguma forma que eu estou aqui rendendo e entregando. Isso é segurança psicológica, na verdade isso é falta de segurança psicológica, né? Porque é um comando e controle tão pesado que estava no escritório, né? E que ali pelo menos você estava sendo visto e as pessoas estavam te vendo trabalhar. E aí é o medo e a falta de confiança, né, dentro do time. Tão forte isso na cultura do time, né, que seja, se for uma cultura do time ou da empresa, que a pessoa ela tem um medo de não ser vista. Né? Um medo minimamente de sentar com o líder, né, e falar, a gente pode realinhar aqui, né, combinar como é que isso vai funcionar no trabalho remoto, porque a realidade é outra. Né? A gente pode realinhar e fazer acordos por isso, né, dizer não para uma reunião, porque realmente não tem como. Né? Isso é segurança, é a falta de segurança psicológica nesse momento que a gente está vivendo, sem dúvida. Legal, Hannah. Acho que a segurança psicológica passa a ser mais fundamental ainda nesse momento. Acho que de toda a sua fala isso é cada vez mais óbvio. E agora eu queria pular para algumas perguntas para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Eu chamo aqui de 10 a 10. Vamos lá? Tá Então, preparada? acho que eu tô. Se alguém realmente te conhece, o que que essa pessoa sabe a seu respeito? Sabe que eu amo comer e dormir. Que eu durmo muito cedo, que eu durmo muito cedo. Legal. E sobre que ideia sobre o que que você mudou de ideia recentemente? Sobre muita coisa, assim, eu fico muito feliz por isso. É, eu falei aqui uma, né, mas que não é tão recentemente assim, é bem longe de ser recentemente, sobre inovação. Também não é recentemente, mas quando eu fui estudar cultura organizacional, né, eu entendi que bem-estar não é sobre ter salas de descompressão e fazer yoga e mindfulness. Que mais? Eu achei que eu não fosse ter um cachorro tão cedo, e ano passado eu, né, graças a Deus, eu tive, né, o TED, ele veio pra gente. Muitas coisas, né, que eu falo que eu nunca ia fazer, a gente sempre fala, né, que nunca ia fazer, e que bom que a gente queima a língua toda vez que, né, a gente se depara com alguma coisa. Eu sempre, né, Legal. eu tenho uma coisa muito de, né, de ser mulher e essa questão do... A gente precisa, né, infelizmente, a gente precisa tentar gritar um pouco mais alto para as pessoas tentarem ouvir a gente, né? Essa necessidade que, infelizmente, a gente tem ainda que se provar no mercado. E eu falei que eu não ia passar por diversas coisas, que eu não ia aceitar isso. E aí, isso não é bom, de ter queimado a língua, né? E aí, quando você vê, você tá nessa situação de ter que, né, sua voz é calada. Aí, mesmo que você fale sobre isso, que você trabalhe com isso, a sua voz ainda é calada e você não faz nada sobre isso, né? Você ainda tem que lidar com esse tipo de coisa e se surpreender, né? Porque você não espera que você, que é uma pessoa que estuda sobre,
vá passar por isso, isso é um tipo de coisa que eu não queria ter mudado de ideia. Legal, obrigada por compartilhar. E qual é a sua melhor qualidade de liderança? Cara, não é clichê, tá? Mas eu sou uma pessoa muito empática mesmo. E isso pode ser minha qualidade, mas minha psicóloga às vezes fala que é até um defeito, porque eu passo do ponto. Mas isso é muito interessante até você ter perguntado, porque até eu mudar, né, começar a fazer minha transição, quando eu digo que eu comecei a fazer minha transição a partir do momento que eu decidi, né, sair e fazer meu mestrado, porque foi uma mudança muito mais de autoconhecimento, uma transformação muito mais de autoconhecimento até do que de carreira, né? Foi muito mais fácil de carreira do que a transformação do autoconhecimento. Eu nunca entendi, e o ambiente também, né, a cultura, nunca me incentivou nunca entendi que empatia era uma habilidade importante dentro do trabalho e valiosa dentro do trabalho. Pelo contrário, sempre foi falado para mim que isso era um defeito meu. Eu me importar demais com as pessoas, né, eu ser empática. Então, quando eu entendi que isso era uma habilidade muito importante para mim, de fato as coisas começaram a mudar e eu comecei... A síndrome do impostor começou a diminuir, sabe? Que eu comecei a falar, cara, eu sou boa, eu posso ser boa. Talvez eu possa fazer isso. Isso pode me ajudar no meu trabalho. O que eu sou pode me ajudar no meu trabalho. Quando eu entendi isso, mudou muita coisa para mim. Perfeito. E qual é o desafio de liderança que a vida insiste em colocar na sua frente, que você ainda precisa aprender e que você se vê ainda tendo que lidar com essas questões, esses desafios seus? Eu acho que assim, o desafio de liderança como agente de transformação organizacional é a gente ainda encontrar muitas barreiras e resistências à transformação, né? A gente encontrar, de fato, né, quando a gente entra em algum time, alguma empresa, disposto a transformar aquilo e as pessoas não vêm com toda aquela resistência e aí você vê que talvez o seu trabalho seja só uma maquiagem ali. Isso é um desafio muito grande, né? Como lidar com isso e como continuar essa transformação tentando desviar dessa resistência e tentando trazer essa resistência para dentro e abrir essa conversa. Acho que isso é um dos maiores desafios para quem trabalha com transformação, né? A resistência que ainda existe muito forte em relação a isso. E o que você acha que as lideranças mais precisam hoje em dia? Adaptabilidade, para mim, sem dúvida. Eu acho que, e eu não estou falando de resiliência, por favor, eu tenho minhas questões com esse termo, eu estou falando de fato você, como mindset, né? Então a gente está falando também de growth mindset, segurança psicológica, de muitas coisas, mas como modo de pensar, você entender que o mundo está mudando o tempo inteiro e que para você sobreviver como pessoa e como time, você precisa se adaptar. Você precisa ter essa flexibilidade de olhar e falar, caraca, isso não deu certo, vamos tentar de outro jeito, vamos tentar aprender outra forma de fazer a mesma coisa, talvez para dar certo, ou então mudar de caminho ali, ter esse pensamento rápido, né? Porque quando você tem de fato esse modo de pensar de maior adaptabilidade, você já começa a entrar num ritmo de que, cara, aconteceu, e aí você já começa a pensar, nossa, talvez tenha esse caminho aqui, tenha esse caminho aqui, vamos tentar. E adaptabilidade, eu acho que essa comparação, não sei se é muito feita, mas tem muito a ver com colaboração. Porque quando você, né, você entende que a gente precisa se adaptar o tempo inteiro e você usa da inteligência coletiva para fazer essa adaptação, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais rápido. Porque a gente usa da soma para se adaptar. E todo mundo vai junto, né? Então, assim, para mim, a adaptabilidade tirando a empatia, né? A adaptabilidade, para mim, é uma das maiores habilidades que os líderes precisam desenvolver e entender. A internet está cheia de frases feitas e verdades absolutas. Qual é a verdade absoluta sobre inovação, liderança ou segurança psicológica que, na verdade, você detesta? Quando você lê, você fala, ai, a pessoa não entendeu, não é nada disso. Nossa, sobre segurança psicológica eu tenho muitas. Eu tenho uma parte das minhas palestras para falar sobre isso até.
Acho que Só precisa escolher uma aqui pra gente, cara, Hannah. que segurança psicológica é ficar na sua zona de conforto. Quando as pessoas usam a palavra confortável, querendo dizer que estão se sentindo seguras, isso me dá um arrepio, porque é muito diferente, né? A zona de conforto, e eu não estou falando aqui mal da zona de conforto, mas você se sentir seguro, né? Você criar ambientes seguros, não é você ficar nessa zona de conforto ali em segurança. É você sim, você se sente seguro, né, para expor sua opinião, para fazer perguntas, você está respeitado no ambiente, o que é o fundamental, mas segurança psicológica é segurança para tomar riscos em relações interpessoais. Então o risco é algo muito presente na segurança psicológica. O crescimento e o desenvolvimento e a experimentação contínua é fundamental para a gente ter ambientes seguros. Então segurança psicológica não é sobre ficar na zona de conforto, criar zonas de conforto, e sim criar zonas de crescimento contínuo, né, que passa pela experimentação, desenvolvimento e aprendizagem, de forma que isso seja e que as pessoas alcancem isso em um ambiente seguro, que não cause danos para as pessoas, né? Isso é segurança psicológica. Legal, obrigada. Acho que ótima essa verdade absoluta desconstruída aqui para muita gente. Tomara que o pessoal goste. E Hannah, qual é o seu maior medo? Eu tenho muitos medos. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. O meu maior medo, meu Deus. Não consigo pensar em um agora. E vai ser algum medo bobo, tá? Barata, talvez. É o meu maior medo. Você quer algum medo relacionado ao trabalho? Bom, já que você falou da barata, eu vou dividir um medo aqui com você e com a audiência que está ouvindo a gente. Eu tenho muito medo de dinossauro. E é um medo super bobo, mas eu tenho pavor de dinossauro. Fico assim, vai que eles voltam, né? A gente nunca vai sobreviver, aqueles monstros enormes. Então eu não sei se aquele filme Jurassic Park está em algum lugar da minha Nunca memória, mas gostei eu tenho também. pavor. Pavor. Gente, você tem medo de uma coisa que não existe, que incrível. Pois é. E eu falo isso para as crianças, e as crianças falam, mas tia, não existe. Eu falei, pois é, mas vai que eles voltam. Vai que eles voltam. Gente, eu tenho medo de. Quem me conhece, essa é uma coisa também, outra coisa que me conhece. Eu tenho medo de muita coisa, só que, por eu ser uma pessoa, né, que trabalha com inovação, e principalmente quando eu fiz essa transformação e passei por isso tudo, eu comecei a entender como eu lidar com esses medos e continuar, apesar dos medos e desviar dos medos também. Mas vou falar um medo profissional, tá? Eu sou capricorniana em virgem, então não ser boa e ter sucesso são palavras muito vagas para mim, mas o trabalho é algo muito importante, tem um peso muito, muito grande na minha vida. Então eu acho que o meu trabalho não criar impacto, meu trabalho ser vazio, meu trabalho não, né, de fato entregar e impactar as pessoas e as organizações, isso é um medo grande. Bom, eu não sou exatamente uma pessoa que entende muito de astrologia, Hannah, mas já que você falou que você é Capricórnio com descendente em Virgem, eu sou Capricórnio com descendente, ascendente, né? Não é Ascendente, descendente, com ascendente. ascendente. Ó, tá vendo que eu não entendo de astrologia, mas com ascendente, sou Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Que Então eu digo que é maravilhoso. difícil ser eu. Não sei não, acho que é difícil ser eu, Hannah. Caraca, meu Eu não Deus. entendo muito, mas eu digo que é difícil ser eu. Então, para mim, eu entendo essa questão do trabalho que você está Jesus. falando. Nossa, eu achei que eu era a pessoa mais velha do mundo, mas é você. Gente, que incrível isso. Eu amo ser capricorniana, mas as pessoas não gostam muito disso. Eu amo. Pois é, Eu eu gosto digo de ser isso. como eu sou, mas eu sei que é difícil. É difícil ser a gente, né, É Hannah? É uma coisa difícil. que eu sempre Acho que brinco. mais do que ser a gente é lidar com a gente, né? Uma coisa de terra sempre, assim. Bom, vamos lá. Qual é uma busca interna sua, algo que você está trabalhando para desenvolver, ou algum desafio individual que você está tendo que lidar agora? É manter minha saúde integral. E aí, quando eu falo de saúde integral, estou falando de física, mental, espiritual, emocional. Eu acho que é o desafio de todo mundo agora. Cada um, o calo aperta mais em alguma
esfera, mas manter minha saúde é o maior desafio que eu tenho hoje, assim. E é um desafio bem complicado. Bem Obrigada complicado. por dividir isso. Acho que é um desafio de muitas pessoas nesse momento e a gente poder falar disso abertamente é muito positivo. Obrigada. E se você pudesse escrever em um outdoor uma frase, um lema, ou algo que você acredita que o mundo precisa ler, ou uma frase que te inspira, ou o que você escreveria nesse outdoor? Eu tô com uma aqui, mas não é a que mais me inspira. Eu amo Brené Brown. Você falou da Brené Brown, eu nunca vou perder essa oportunidade de falar sobre ela. Vulnerability is the most accurate measurement of courage. Então, vulnerabilidade é o mais acurado, a forma mais acurada de medir coragem. Eu acho que não foi a primeira coisa que me veio na cabeça porque estava aqui na minha frente. Eu anoto as coisas em post-it. Mas é isso, assim, né? A gente precisa entender que somos seres integrais. E por isso, a nossa vulnerabilidade, né? E Brené Brown tá aí para falar isso, é uma das nossas maiores potências, né? Porque ser quem a gente precisa. O mundo precisa entender, o mercado de trabalho precisa entender que somos uma pessoa só, então ser quem a gente é e usar quem a gente é como potencialidade nos nossos times, no nosso trabalho. Legal. E que livro que você acha que toda pessoa deveria ler, o que você mais deu de presente? Algum livro para você indicar aqui para a audiência? Pô, cara, aí eu vou falar da Brené de novo? Não, tem um livro aqui que é muito, muito, muito bom para quem estuda cultura organizacional, que infelizmente só tem em inglês, que chama What You Do is Who You Are, How to Create Your Business Culture, do Ben Howard. Esse livro é muito bom. Mas para falar sobre um livro em português, eu acho que assim, você estudando ou não sobre isso, eu acho muito importante ler Brené Brown, porque ela toca em vários lugares e desmistifica muitas coisas que a gente precisa entender. E eu não sei se você já percebeu, eu gosto de desmistificar as coisas, assim, de falar o óbvio e desmistificar o que as pessoas acham sobre o óbvio, sabe? E ela faz isso muito bem. É A Coragem de Ser Imperfeito, o livro que eu tô falando. Legal, A Coragem de Ser Imperfeito. Hanna, muito obrigada. Obrigada por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Foi um prazer falar com você. Onde é que as pessoas te acham, se elas quiserem saber mais de você, do seu trabalho? Primeiro eu agradeço. As pessoas me acham no Instagram e no LinkedIn, basicamente, né, minhas principais redes. O meu nome vai estar aqui escrito da forma correta, mas é Hanna Chamon no LinkedIn e Hanna Chamon _ no Instagram. E o The Mind Factor, né, que é a empresa que eu sou cofundadora, a empresa de consultoria que eu sou cofundadora, também no LinkedIn ou no Instagram, The Mind Factor. E assim você pode me achar, me fazer pergunta, trocar comigo. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de fazer conexões. E acho que é isso. E eu que queria te agradecer, Tônia. É sempre muito bom conversar com você. A gente sempre vai chegando em assuntos assim que se conectam. E é muito isso, né? Quando a gente trabalha com cultura de uma forma geral, a gente vai vendo que tudo se conecta, né? E eu gosto muito da segurança psicológica porque eu acho que a base de tudo isso está ali. A gente precisa começar tendo a segurança, até para ser empático, até para ser vulnerável, até para, né, inteligência emocional também é uma base também ali. Mas a gente precisa se sentir seguro para minimamente fazer uma pergunta, ter um interesse, abrir uma conversa com as pessoas. Perfeito, Hanna, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Tônia. Até a próxima.